Pessoal, estou aqui novamente para passar algumas informações importantes sobre pavimentos de concreto. Nós falamos pavimentos de concreto com muita simplicidade, mas era bom a gente separar que pavimento de concreto pode ser pavimento de concreto de cimento Portland ou pavimento de concreto asfáltico. Vou tirar o asfáltico aqui e vou focar no pavimento de concreto de cimento Portland, né? Nós temos experiências importantes no Brasil, já de muita longa data, né? Só para vocês terem uma ideia, eu fui resgatar algumas informações que eu tenho na minha biblioteca aqui, mas que um documento muito antigo, ali, Revestimentos Rodoviários de Concreto, número 1, projeto da Associação Brasileira de Cimento Portland, a BCP, está um pouquinho amarelo aqui, mas a primeira edição dessa publicação é de 1939, né? É uma série, essa aqui que eu tenho era projeto, construção e conservação, né? Então, é uma coletânea aí, numa série. Eu só tenho essa de projeto, mas o número 1 era projeto de dimensionamento da seção, número 2, complementos de projeto de revestimento e condições técnicas gerais de traçado, né? O número 3, construção, e o número 4, conservação. Então, a história está aqui, não nasceu agora, né? Uma das pessoas que eu consegui conviver um pouco na minha vida e tinha um apreço muito grande, até porque faleceu, era o engenheiro Márcio Rocha Pita, que trabalhou e trabalhou em inúmeras publicações pela BCP, e foi um grande desenvolvedor, incentivador, prático, aplicador desses pavimentos de concreto no Brasil. O Márcio esteve envolvido com muitas situações de pavimentos de concreto no Brasil, né? Eu gostaria de chamar a atenção, voltando ao tema sobre pavimentos de concreto de cimento Portland, que a gente pode dividir esse entendimento do assunto. Primeiro, quais são os sistemas de pavimentos de concreto de cimento Portland. Depois, quais são as aplicações, né, que podem ser feitas desses sistemas. Como sistemas, classicamente, nós temos o sistema de pavimento de concreto simples e temos também os pavimentos de concreto que não simples, o simples porque ele só é concreto, só concreto. Então, eu dou conta das solicitações de tráfego, de ações que possam acontecer nesse pavimento somente com concreto. Então, as tensões de tração solicitantes têm que ser absorvidas pelas resistentes do material. Então, classicamente, você tem pavimento de concreto com espessuras relativamente, eu não vou dizer alta, mas, né, seções para dar conta das tensões de tração com o material concreto. Ao longo do tempo, surgem os pavimentos de concreto reforçados. O reforço é justamente ou por um aumento de solicitação ou por uma expectativa que se tem de uma certa redução de espessura, mas que aí as tensões de tração não conseguem ser absorvidas única e exclusivamente pelo concreto. E aí eu preciso colocar um reforço. Esse reforço pode ser com uma armadura metálica ou não metálica, e aí eu tenho o campo do concreto armado, uma placa de concreto armado, como um pavimento. Ou eu posso ter também o pavimento de concreto reforçado com fibras, onde a gente pega fibras descontínuas em vários materiais ali, poliméricos, metálicos, vidro, em que a gente mistura no concreto e aplica, né? Faz a aplicação. Basicamente são esses outros, não vou entrar muito especificamente em outras soluções. Você teria o campo aí de concretos permeáveis, você teria os concretos pré-fabricados, que são os intertravados, né? Então, como sistema, vamos ter claro, uma coisa é sistema,
né? Concreto simples, concreto reforçado. O armado, às vezes, pode ser conhecido como estruturalmente armado. Eu posso ter o pavimento continuamente armado, né? Mas como sistema, né, de pavimento. O outro campo é o que eu vou para as aplicações, porque esses sistemas eu posso aplicar numa rodovia, eu posso aplicar no meio urbano, eu posso aplicar em pátios de manobras né, de indústrias ou de áreas de estocagem de materiais, ou qualquer pavimento que coloque-se em pátio de manobra, seja um estacionamento, são pátios, estacionamento, manobras ou alguma coisa assim, né? Se for dentro de galpões, são pavimentos também, né? Pavimentos dentro de uma indústria, que às vezes o pessoal chama de piso industrial, né? Pavimento de um galpão logístico aí, ou um galpão para outro tipo de aplicação, que seja. Fica meio esquisito chamar de piso industrial num galpão logístico, né? Porque piso industrial seria numa indústria. Então, o mais saudável é chamar de pavimento de concreto, né? Do ponto de vista de entendimento das aplicações. E tanto o sistema como a aplicação, elas têm uma finalidade: atender aos usuários, né? Seja do que for. Então, você tem que, para cada tipo diferente de aplicação, você tem necessidade de desempenho do ponto de vista da funcionalidade. Galpões industriais, né, em algumas galpões logísticos, melhor dizendo, você tem necessidade de planicidade, né, para que a gente consiga ter o uso adequado em empilhadeiras e uma série de coisas. Indústrias, você tem algumas situações que podem ter necessidade de determinados tipos de acabamento. Então, para diferentes tipos de aplicação, você tem uma necessidade né, de funcionalidade que tem que ser atendido. Nas rodovias e nas vias urbanas, você tem o índice internacional de regularidade aí na superfície, que dá conforto do usuário, que pode ser definido em função de velocidade, volume de tráfego no pavimento. Tudo isso é importante saber porque definem o sistema, né? As aplicações definem o sistema mais adequado para ser utilizado, os processos construtivos que são associados para você atingir a funcionalidade, os materiais, né? Não existe solução única. Não existe solução única. Engenharia é técnica e economicamente viável, né? Então, não existe solução única. Então, essas questões são importantes a gente ter clareza nesse mapa todo dos pavimentos de concreto, que talvez, para alguns do que eu estou falando aqui, seja redundante. Mas como na grande parte das universidades a gente não tem uma disciplina né, que trata especificamente de pavimentos, talvez falte informações para as pessoas mais novas, que tenham para que tenham mais clareza dessa distinção entre sistema e aplicações. Mas tudo é pavimento de concreto de cimento Portland, né? A minha origem é de estruturas de concreto, nem é na área de pavimento, mas eu acabei me envolvendo mais intensamente nessa questão de pavimentos por conta até essa publicação que eu mostrei aqui foi uma das publicações que eu fui buscar quando fiz do meu mestrado, que eu fui estudar, né, placas apoiadas em meio elástico de concreto reforçado com fibras. Depois, no meu doutorado, fui trabalhar com fadiga em concreto reforçado com fibras. E aconteceu na minha vida tudo isso, essa questão de concreto reforçado com fibras, hoje de materiais não metálicos, e concreto dentro do concreto armado, o próprio metálico, não metálico, os metálicos também estão evoluindo, né? Então, aconteceu isso como professor de concreto armado, que eu atuei
né, na PUC de Campinas, e ainda estou como professor, não mais à frente do concreto armado, mas ainda atuando em algumas atividades dentro da PUC, desde 1988. E às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que é na PUC? Bom, a PUC é uma coisa que aconteceu na minha vida, a PUC de Campinas, e para quem não sabe, PUC é Pontifícia Universidade Católica, particularmente de Campinas, e Campinas é a única PUC que é numa cidade do interior. Todas as outras PUCs, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, que são as capitais e se refere praticamente a um estado, a PUC de Campinas e a PUC de São Paulo são as únicas. A PUC de Campinas é a única no interior, junto com a PUC de São Paulo, que está no estado de São Paulo. Mas eu tive a felicidade de me tornar professor lá e, por conta disso, fui estudar essas outras, né, questões que envolvem aí os pavimentos, né? Só complementando a história de PUC, às vezes as pessoas perguntam, mas por que é pontifícia? Porque ela atende legislação, né? A universidade atende legislação nacional no âmbito da educação, mas as pontifícias atendem a legislação na área de educação do Estado do Vaticano, que é ligado à Igreja Católica, né? É a Igreja Católica, então por isso que tem esse título de pontifícia, né? Pontifícia Universidade Católica, que tem o atendimento e tem alguns requisitos até de nomeação de reitor, que são referendados pelo Vaticano. As PUCs são unidades administrativas independentes, né? Uma não é uma coisa só, são independentes, ela tem uma rede, se conversam. É uma universidade, não é privada, com fins lucrativos, em que pese a natureza jurídica dela é uma entidade privada, mas ela difere daquelas que são com fins lucrativos, porque as universidades católicas não têm fins lucrativos, né? Então, são unidades independentes. A gente costuma achamos melhor trabalhar, porque você tem pública e privada, e as universidades, as PUCs, as universidades católicas, outras confessionais de outras religiões também se encaixam como universidades comunitárias, porque elas estão inseridas na comunidade ao qual elas pertencem, né, e se relacionam. Para mim, é uma satisfação muito grande estar na PUC, e esse ofício aí é interessante a gente vivenciar, porque eu comecei na área de estruturas, acabei também passando por essa área de concreto, né, de pavimentos de concreto, e é essa a minha contribuição da minha vida que eu gosto de dar, para a gente ter clareza do que são sistemas de pavimentos de concreto reforçado, de concreto de cimento Portland, onde eles são aplicados. E isso tudo eu aprendi no ofício de professor da área de estruturas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né? Então, PUC é Pontifícia Universidade Católica. Um abraço a todos, fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma necessidade, a gente sempre está à disposição.